Oi Brasil! Finalmente chegou o vídeo de Westworld, primeira e segunda temporadas em ordem cronológica. Lembrando que isso não é um resumo, o vídeo é grande mesmo pra gente entender cada coisa que rolou na ordem em que tudo aconteceu. A gente vai passar aqui por um pouco da primeira temporada quando as coisas acontecerem, mas vamos passar um pouco mais rápido. Se você quiser ver detalhes de tudo que rolou na primeira temporada, tem um vídeo da primeira temporada em ordem cronológica, que também é gigante, pra gente entender tudo melhor. Então vamos lá. Mais ou menos em 2015, o Arnold e o Ford estão construindo um parque de diversões com robôs que parecem humanos, que eles chamam de anfitriões. Eles precisam de investimento, então eles levam um desses robôs, a Dolores, e outros anfitriões para fazerem demonstrações. Arnold acha que a Dolores não está pronta e decide usar a Angela e o Akitita na apresentação. E enquanto rola a apresentação, ele mostra a sua casa que está em construção para Dolores. O Logan Delos, que tá representando a empresa Delos, fica meio bravo porque era pra ser uma apresentação só pra ele, mas a sala tá cheia de gente. Até que ele descobre que todo mundo ali é robô e decide investir. Algum tempo depois, o filho do Arnold, chamado Charlie, morre. 2 anos depois, em 2017, o parque está quase pronto para ser inaugurado e o Arnold programa a Dolores para achar um labirinto. Ele quer ver se ela tem consciência própria. Ele está percebendo que os anfitriões têm sim capacidade de pensar por si próprios e fica arrependido da ideia do parque, já que isso acabaria virando uma tortura e escravidão para eles. O Ford não liga muito para isso, então o Arnold programa a Dolores com uma narrativa do vilão Wyatt. Ela mata todos os anfitriões e o Arnold também. Ele esperava que se um humano morresse, o parque não abriria. O Akitita era um anfitrião nativo americano que tinha uma vida tranquila e uma esposa, só que ele encontra o resultado desse massacre. O Arnold, todo mundo morto, o labirinto e tudo mais. Então ele fica meio obcecado desenhando o labirinto em vários lugares. Algum tempo depois, mudam as configurações dele, deixando ele mais agressivo e colocando ele na narrativa da Nação Fantasma. Só que em 2022, o parque abre normalmente com o investimento da Delos. William fica noivo de Juliet, que é filha do dono da Delos. E o cunhado do William, o Logan, leva ele pro parque e rola bastante coisa da primeira temporada ali. Inclusive, o William se apaixona pela Dolores e tem o coração partido. No começo, ele tinha pena dos anfitriões, mas vocês viram, né, que até o fim da jornada ele fica meio agressivo e não liga mais pra eles. Ele fica pistola com o Logan e larga ele pelado num cavalo solto no parque. Pois foi o Akitita que encontrou o Logan, e o Logan fica dizendo que esse mundo tá errado. Então o Akitita começa a confirmar que tem algo bem estranho acontecendo. Ele vê a anfitriã que antes era sua esposa e lembra dela de antes. O James Delos, que é pai do Logan e dono da empresa, finalmente conhece o parque, mas ele não tá botando muita fé que seja um negócio muito lucrativo. O William, que agora já é bem mais sério e atrevido, convence o James Delos a investir mais, dizendo que o único lugar no mundo onde as pessoas se sentem livres e não são julgadas é ali. O James concorda com as ideias do William para o parque. Então eles constroem a Forja, que é um sistema de dados em que ficariam arquivados as memórias e cognições dos visitantes humanos do parque. É tipo o berço, só que com a consciência de humanos. O Akitita cavalga para longe e vê a construção da Forja, que ele acha que é uma passagem para o outro mundo, que seria o além do vale. Então ele pega a esposa dele para fugirem e faz ela lembrar dele, mas ela é pega. Mais ou menos em 2027, o James Delos se aposenta. O Logan ficou viciado em drogas e com muita raiva e mágoas da empresa e da família, e confronta seu pai. Enquanto isso, o James Delos estava doente e a doença dele vai piorando. Ele vai para um centro de pesquisa na Califórnia e depois morre. 6 meses depois de confrontar o seu pai, o Logan morre de overdose. A gente descobre que fizeram um anfitrião do James Delos, porque o verdadeiro estava morrendo de uma doença que inclusive ele que deixou de financiar 15 anos antes. Conseguiram então colocar a consciência do James Delos de verdade na cabeça desse anfitrião, que tem a cara dele. E o William é o responsável por ficar fazendo entrevistas de base, tipo uma referência com esse anfitrião híbrido, né, que tem a memória do James Delos de verdade, mas é um anfitrião, para ver se ele tá preparado para ir pro mundo lá fora. Mais ou menos em 2031, o Akitita decide morrer pela primeira vez em 9 anos para tentar achar a sua esposa, a Kohana, do outro lado da morte, que seria, né, nos laboratórios. Só que ela já foi apagada e tá naquela sala onde ficam os anfitriões congelados. Em 2032, o Ford constrói o anfitrião Bernard com a ajuda de Dolores. Eles recriam a imagem e a vida de Arnold. O berço é um sistema de simulação para eles testarem os anfitriões e narrativas. Todas as cenas que tem umas barras pretas em cima e embaixo, mais widescreen, são dentro desse berço, que é esse lugar de fazer testes.
Então, dentro do berço, a Dolores faz um teste de fidelidade para ver se o Bernard está realmente se parecendo com o Arnold. Em 2034, o William visita o James Delos híbrido lá de anfitrião com a mente verdadeira do James Delos e faz um teste de fidelidade, mas ele não passa de novo. E é muito louco porque a gente vai pular muitos anos agora, a gente vai para 2051. O Akitita tenta falar com a Maeve para proteger ela e a sua filha, e aí ele desenha o labirinto ali na porta da casa dela. No mundo real, o Ford entrega para o William um cartão com o perfil de convidado dele do parque. A Juliet, esposa do William, tá em problemas com álcool. E a Emily, que é filha deles, acha que a mãe tá tendo uma recaída e conversa sobre mandá-la de novo para reabilitação. Ela já era frustrada com o casamento e, para piorar, ela encontra esse cartão do perfil do William e consegue ver todas as barbaridades que ele faz quando ele tá no parque. A Juliet esconde o cartão do William na caixinha de música da Emily para que ela possa descobrir a verdade sobre seu pai e depois se suicida. William volta ao parque querendo sentir alguma coisa depois da morte da sua esposa e ataca Maeve e a sua filha. E é aqui que o William vê o labirinto pela primeira vez e fica obcecado. A Maeve também começa a bugar e aí eles limpam ela e mandam ela para aquela narrativa lá do Mariposa. O Akitita encontra o Ford, que fica impressionado em como ele está ciente de tudo. O Ford diz que o Akitita deve esperar aquela que vai trazer a morte, que ele está falando da Dolores. E que aí o Akitita deve liderar o povo para um novo mundo, que é o Além do Vale. O anfitrião híbrido lá do James Delos já está na sua versão 149 e ainda está tentando passar na entrevista para ir para o mundo real. William explica que a mente parece que rejeita a si mesma, rejeita esse corpo novo. Esse negócio não está sendo viável a longo prazo. Essa versão atual ali do James Delos durou 35 dias, mas não deu muito certo. William define também que ninguém foi feito para viver para sempre, desiste do experimento e decide deixar o robô do Delos ali se deteriorando. Em 2052 é o que acontece no presente da primeira temporada. O Ford lança uma atualização nos anfitriões chamada de Devaneios. Enquanto tudo isso tá rolando, o Ford programa a Maeve para acordar. E aí ela se mata várias vezes e descobre que existe um mundo fora do parque. Com a ajuda do Félix, o funcionário do mês, ela vai mudando suas características e ela consegue controlar outros anfitriões. Ela decide ir embora do parque, mas na última hora decide voltar para buscar a sua filha, daquela narrativa passada. No meio de tudo isso, a Charlotte Hale e a Teresa Cullen tentam tirar informações importantes do parque antes de forçarem o Ford a se aposentar. Mas, a mando do Ford, o Bernard mata a Teresa e ele descobre que é um anfitrião e quer libertar os anfitriões que são conscientes. E aí tem toda aquela história da Dolores ficar tentando achar o centro do labirinto, o William ficar obcecado pelo labirinto. E aí a Dolores descobre que o Homem de Preto, na verdade, era o William, o mesmo cara que ela tinha se apaixonado 1000 anos atrás. E ela descobre que estava escutando uma voz, mas que, na verdade, essa voz era ela mesma. Então, de novo, tem um vídeo bem completão com a primeira temporada em ordem cronológica certinho, vou deixar linkado aqui. E aí, a Emily, a filha do William, tá lá curtindo de boa o parque The Raj, que é um parque vibes indianas. E ela até pega um boy magia que ela fica confusa se ele é humano ou se ele é anfitrião, dá um tiro nele pra testar. No fim das contas, a Dolores decide matar o Ford lá no outro parque, no Westworld, e os anfitriões se rebelam. E aí, lá no The Raj, a Emily percebe que tem algo errado com o parque e que os anfitriões estão conseguindo matar as pessoas de verdade. Então ela consegue fugir para fora dos limites do parque e pula de um precipício. Quando ela consegue sair da água, ela é pega pela Nação Fantasma. Bernard foge com a Charlotte e ela abre uma instalação secreta no chão e lá tem vários anfitriões brancões gigantes trabalhando. O Bernard descobre que eles estão acessando informações e DNA dos visitantes. A Charlotte descobre que não vão extrair ninguém do parque até o pacote chegar. Lembrando que o pacote é o ex-pai da Dolores, o Abernathy. O Bernard explica que existe uma rede malhada dos anfitriões para impedir que as narrativas se colidam. Então, um anfitrião manda uma informação para o outro mais próximo, que manda para o outro mais próximo, como uma mentalidade de colmeia. Eles conseguem localizar o Abernathy, mas ele e o Bernard são capturados pelos confederados e a Charlotte foge num cavalo. Enquanto isso, a Dolores e o Ted saem matando pessoas, humanos, que estavam lá na festa. Ela decide que ela quer dominar o mundo dos humanos. Ela diz que eles criaram esse lugar para que os anfitriões fossem prisioneiros dos desejos deles. O William sobrevive àquele massacre e começa a curtir o parque do jeito que ele sempre quis, porque agora os anfitriões revidam.
Ele encontra um anfitrião do Ford criança, que a gente viu lá na primeira temporada, que apresenta pra ele um novo jogo que dessa vez é pra ele, que é pra encontrar uma tal de porta. Ele encontra o Lawrence e leva ele junto no rolê. O William diz que o Lawrence e todos os outros estão finalmente livres para fazerem sua revolução, mas que tem uma pegadinha aí, porque em breve tudo isso vai acabar em chamas e todo mundo vai morrer. Maeve acha o Sizemore, que é um cara que trabalha ali criando narrativas no parque, e leva ele na busca da sua filha. Eles descobrem que não tem mais ninguém no controle do parque. Eles encontram o Hector todo ferrado e levam ele junto. Eles vão parar em uma instalação na parte de baixo do parque, e eles se reencontram com o Armistice, o Felix e o Sylvester. Lembrando que Felix e Sylvester são humanos, eles estavam trabalhando ali no parque. Eles tentam voltar pro parque, mas acabam indo parar em outro parque, que a gente vai descobrir agora, que é o Shogun World. A gangue da Dolores consegue mais exércitos e reencontra o Bernard e o Abernathy. Ela fica super mal com a situação do seu pai e pede pro Bernard arrumá-lo. Bernard consegue abrir os arquivos que estão na cabeça do Abernathy e fica chocado. A Charlotte chega com uma galera e consegue pegar o Abernathy. Ted não consegue matar o cara que a Dolores mandou. Ele tá começando a duvidar das ideias dela. O Bernard é colocado na beira de uma caverna e, pasmem, a Elsie, que também trabalhava no parque lá da primeira temporada, tá lá dentro bem vivona, que a gente achou que ela tinha morrido, né? E ela tá pistola, porque ele tinha amarrado ela lá. E aí ele começa a dar defeito e mostra pra ela que ele é um anfitrião. E aí eles descobrem um laboratório escondido. Do passado, a gente não sabe muito bem quando, sob comando do Ford, o Bernard tinha matado vários técnicos e anfitriões dali e criou um drive de consciência humana. E aí a gente descobre que eles estão fazendo anfitriões híbridos, né, com a mente, com as memórias de pessoas reais. E aí a Elsie troca o fluido cortical do Bernard para ele parar de bugar. Eles encontram o James Delos híbrido, que tinha sido deixado lá há anos. Ele estava preso ali dentro daquele bunker, ficando doidão. E aí eles matam ele e destroem tudo. Bernard diz que Ford o mandou imprimir uma unidade de outro humano, mas ele não se lembra de quem. Muito provavelmente isso que o Arnold estava fazendo era do Ford, porque mais tarde ele vai encontrá-lo no berço. William tá com o Lawrence e aparecem os caras que o Ted não teve coragem de matar. O babaca fica lá torturando a esposa do Lawrence, o William fica puto, ferra o cara e deixa o Lawrence matar ele no final. A Emily tá com a Nação Fantasma e encontra com o Stubbs, que é a funcionária ali do parque também. E eles são levados pelo líder da Nação Fantasma, que é o Akitita. A Emily consegue escapar e se encontra com o seu pai, o William. A Maeve e seus amigos são capturados no Shogun World. O Sizemore explica que ali foi criado pra galera que achava Westworld muito calminho, e ali tem derramamento de sangue pesado. Os anfitriões descobrem que o Sizemore estava com preguiça de criar narrativas novas e criou uma parecida com Sweetwater pro Shogun World, que tem versões deles mesmos. Então a Akane é uma versão da Maeve, o Musashi é uma versão do Hector e a Hanario é uma versão da Armistice. A Maeve consegue conversar com o pessoal em japonês porque, teoricamente, todos os hosts deveriam poder entender todas as línguas, tá tudo no fundo da programação deles. E para dar um comando para um anfitrião, esse comando tem que ser dado na mesma língua que ele tá falando ali atualmente. A Maeve decide ajudar a Akane numa missão ali contra o Shogun, né, do Shogun World, porque esse Shogun também estava fora da sua narrativa, e a Maeve descobre que consegue controlar os anfitriões pelo pensamento, entre aspas. Depois que tudo termina, a Hanario decide seguir com eles. Enquanto isso, a Dolores quer arrumar o trem para tentar resgatar o seu pai na mesa. A mesa é ali aquela instalação central de Westworld. Ted ainda pede para ela parar com a guerra e os dois acabam dormindo juntos, coisa que ela só tinha feito com William um tempão atrás. Mas depois ela muda a personalidade do Ted, aumentando a sua hostilidade e baixando a sua compaixão. Ela precisa que ele concorde com ela em tudo para esse plano funcionar. A Maeve e a galera dela finalmente chegam na casa antiga dela, mas a sua filha já não se lembra mais de nada. Ali tem uma outra anfitriã que é a nova mãe dela. Uns caras da Nação Fantasma aparecem. O Akitita fala pra Maeve que eles devem ir pelo mesmo caminho, mas aí começa uma confusão. William acha que a Emily é um anfitrião e fica falando com ela como se fosse o Ford. Ela conta que quando viu que deu ruim nos parques, ela foi atrás dele pra pedir pra eles irem embora juntos. Ela diz que foi injusto culpá-lo totalmente pelo suicídio da sua mãe. E o William diz que eles vão voltar para casa na manhã seguinte, mas quando ela acorda, o pai dela já partiu.
E aqui a gente chega mais ou menos no ponto em uma semana depois que a Dolores matou o Ford. O Stubbs e a Charlotte levam o Abernathy para a mesa e ela manda um aviso que o pacote tá seguro. Então finalmente mandam uma equipe de resgate para eles. O Bernard entra dentro do berço, que é aquela simulação, né, dos anfitriões, para descobrir que código tá controlando os sistemas do parque. Lá dentro tem uma simulação de Sweetwater que tem o backup dos anfitriões. E o Bernard encontra o Ford. Ele conta que eles estavam tentando replicar a mente humana para que os clientes ricos possam viver para sempre, mas o projeto ainda não deu certo. O objetivo era usar os humanos que vinham ao parque para aprender como a mente deles funciona na sua forma mais verdadeira, e é por isso que eles não mudavam muito as narrativas dentro desses 30 anos. As narrativas e os anfitriões tinham que ser uma estável e as pessoas iam ser as variáveis. O Ford diz que ele sabia que a Dolores ia matá-lo, mas que não foi ele quem mandou. Ela realmente é livre agora, como todos os outros. E a mente do Ford só funciona ali dentro do berço. Eles ainda não têm tecnologia que faça isso funcionar no mundo real, tipo o que rolou com o James Delos híbrido, sempre dá ruim. O Ford quer que os anfitriões destruam Westworld, mas ele sabe que o Bernard não aguentaria. Então o Ford entra na mente do Bernard antes que ele saia do berço. Aí o sistema volta a ficar online e os anfitriões da Dolores estão indo lá pro berço. Só que os humanos acham que eles estão indo lá porque querem os seus backups. A partir de agora, o Bernard está sob o comando do Ford, então ele desabilita os sistemas da Delos e mata seguranças. Um pouco depois ele consegue finalmente tirar o Ford da sua cabeça, mas ele tem medo de machucar a Elsie e a abandona no meio do mato e segue pro além do vale. Dolores e a galera conseguem tirar o drive da cabeça do Abernathy e isso significa, muito provavelmente, que agora ele morreu e eles conseguem destruir o berço. O que significa que se os anfitriões morrerem agora, muito provavelmente não vai ter mais backup deles. A Maeve foge da Nação Fantasma, mas acaba encontrando o William. Ela atira nele e manda, pelo pensamento, os outros anfitriões fazerem o mesmo. O Lawrence ganha consciência e se volta contra o William. O Sizemore e a equipe dele salvam a Maeve, mas a sua filha é levada por Akitita. E o William fica escondido. O Sizemore leva a Maeve para ser consertada na mesa. Ele diz que é porque ela pode controlar os outros anfitriões, mas na real agora ele gosta dela. Ela se comunica com a Kitita da Nação Fantasma, que fala que vai cuidar da sua filha para ela. Emily vai ao acampamento da Nação Fantasma e quer seu pai. Ela diz que ela pode machucá-lo muito mais do que eles. Ela sabe todo o plano da Delos de copiar as consciências dos clientes e diz que vai expor ele e todo mundo na internet. Quando ela cita que viu o perfil do seu pai no parque, ele presume que ela realmente é um anfitrião e atira nela, já que somente o Ford poderia saber disso. Mas, na verdade, a mãe dela tinha deixado o perfil do William para Emily lá na caixinha de música para ela encontrar. Então, na verdade, essa Emily era humana mesmo. Então o William fica mouse, quase se mata e começa a abrir seu próprio braço para ver se ele é um anfitrião. Nesse ponto da história, a gente não sabe direito, mas eu já vou confirmar pra vocês, esse William não era anfitrião, ele era humano esse tempo todo. A Dolores e os seus amigos encontram os caras da Nação Fantasma que acham que ela não é merecedora do Além do Vale. Isso dá numa grande treta e quase todo mundo morre, sobrando a Dolores, o Ted e um cara da Nação Fantasma. O Ted fica mouse porque a Dolores mexeu nas configurações dele e ele não gosta do lado Wyatt dela e se mata. A Dolores encontra o Bernard e o William no caminho. Ele tenta atirar nela em certo ponto, mas a bala volta na mão dele. Dolores e Bernard o deixam lá e vão pra forja. Ford manda uma mensagem para Maeve que ela sempre foi a favorita dele e a ajuda a ganhar privilégios de administração do parque para poder lutar contra Charlotte. Os humanos conseguem o código da Maeve de controle de outros anfitriões e colocam na Clementine. Eles planejam usá-la para fazer os anfitriões se matarem. A Dolores usa uma chave que estava na cabeça do pai dela para entrar na forja. A inteligência artificial do parque, que aqui tem a carinha do Logan, então não é o Logan aqui, o Logan não tá vivo, é só a inteligência artificial que usou a cara do Logan para se comunicar. Essa inteligência fala que eles concluíram que os humanos, na verdade, são criaturas bem simples, que eles seguem um código e acabam sempre nos mesmos lugares, quase como se eles não tivessem livre arbítrio. O sistema fez 18 milhões de versões do James Delos até uma dar certo, mas sempre que moldava ele em carne, para o mundo real, dava errado.
Descobrimos que essa tal porta, né, que o Ford tinha falado para o William, leva para um Éden virtual que somente os anfitriões podem acessar e podem ver. O Bernard acha que lá os anfitriões podem ser livres e o sistema abre a porta para eles. Ao adentrar, o corpo do anfitrião fica para fora e a mente vai para o Éden. Então, esse tempo todo, o que os anfitriões chamavam de além do vale era esse Éden. Mas a Dolores acha que esse mundo é falso também e quer destruir a forja. Mas o Bernard não deixa e a mata. Mas antes ela tinha ativado um dilúvio, que foi como o vale ficou cheio de água ali com os corpos de anfitriões depois. O Bernard troca a pérola da cabeça da Dolores, então ele tira a pérola da Dolores e põe a pérola da cabeça do Abernathy no lugar. Enquanto isso, a Maeve se reencontra com o pessoal dela e eles vão até o vale. O Sizemore se sacrifica para eles conseguirem fugir sem motivo nenhum, não entendi isso. E a Maeve consegue parar toda a briga com seus poderes. Sua filha consegue ir para o Éden junto com a sua mãe nova e o Akitita, que se reencontra com a sua esposa. Mas Maeve, Hector, Armistice, Hanário e Clementine morrem e a porta do vale se fecha. Já na mesa, a Charlotte é confrontada por Elsie sobre esse projeto secreto da Delos de copiar a mente dos clientes. A Charlotte diz que a Elsie não tem flexibilidade moral que é necessário para trabalhar nessa empresa e a mata. O Bernard vê tudo e fica maus. Então ele faz uma cópia do corpo da Charlotte e coloca a pérola da Dolores dentro. E ele acha que teve a ajuda do Ford para fazer isso, mas na verdade ele estava imaginando, porque a essa altura ele realmente já tinha tirado o Ford da sua cabeça. Então a Dolores, no corpo da Charlotte, mata a verdadeira Charlotte e começa a fingir que é ela. Então, a partir de agora, sempre que a gente vê a Charlotte, na verdade, é a Dolores dentro do corpo dela. E aí o Bernard embaralha suas memórias para que não descubram isso e vai para a praia. O Bernard depois acorda na praia e conhece a equipe do chefe de operações da Delos, o Carl Strand. Já se passaram 2 semanas sem comunicações desde que o Ford morreu, e eles estão tentando descobrir o que rolou. Eles encontram os corpos de anfitriões ali no mar, e a gente sabe que ali é a entrada do Além do Vale, que os corpos ficaram ali para trás, mas a mente deles foi, para esse Éden. O Bernard vai junto com a equipe lá para a mesa. Lá, ele encontra Charlotte, que agora a gente sabe que é a Dolores disfarçada. Ela quer que encontrem o Abernathy a todo custo e até acha que o Bernard poderia saber. A equipe vai retirando os corpos de anfitriões do vale. Eles descobrem que 1/3 desses anfitriões estão como se fossem virgens, sem nada dentro. Agora a gente já sabe por quê, Porque a consciência deles foi pro além do vale, foi pro Éden, e como o berço foi destruído, provavelmente não vai dar pra recuperar esse 1/3 aí. O Stubbs fala pro Bernard que ele tá achando que esse time do Strand não tá lá pra resgatar eles, e sim que eles querem apagar todo mundo que sabe de alguma coisa. O Strand revela que eles acharam traços de DNA próximos ao corpo de Teresa Cullen, o que significa que ela não morreu de morte morrida, que ela foi assassinada. E ele acha que um dos dois está envolvido com isso e que eles podem ter uma chave com dados do parque. O Bernard se lembra que foi ele que matou a Teresa e eles encontram uma sala cheia de anfitriões réplicas do Bernard e do Arnold, Tudo a mesma coisa. Então eles torturam o Bernard e a Dolores, no corpo da Charlotte, ordena que ele acesse suas memórias sobre o ataque de Dolores à mesa e o que ela fez com a pérola do Abernathy. E o Bernard diz que a pérola tá na zona 4 do setor 16. Então a galera vai toda lá pra forja e encontram o corpo original ali da Dolores. O Bernard se lembra de todas as tretas e a Dolores, no corpo da Charlotte, percebe que a pérola tá escondida no corpo dela mesma, o corpo da Dolores que tá ali no chão. A equipe então consegue acessar os arquivos e inicia a transferência. A Dolores revela que tá no corpo da Charlotte e mata geral. Ela agradece a segunda chance que o Bernard deu a ela, mas que ela não precisaria disso se ele não tivesse a matado pra começar. Eu acho que aqui rolou um arrependimento, porque o Bernard foi a pessoa que criou a Dolores com base no filho dele, então ele tem um apego como se ela fosse filha dele, Então eu acho que rolou um arrependimento dele ter a matado e por isso que ele a reviveu. Então a Dolores, no corpo da Charlotte, faz um upload da pérola do Ted no Além do Vale, ou seja, ela se arrependeu, ela acha que o Além do Vale pode ser sim algo legal, e ela transfere esse lugar para novas coordenadas, para que ele seja irrastreável. E aí, ela mata o Bernard e leva a pérola da cabeça dele.
Ela volta pro acampamento da praia pra ir embora. No caminho, ela vê o corpo da Emily e de uma galera. E a gente descobre que o William sobreviveu, ainda humano aqui, ele tá vivo. Quando ela tá de saída, a gente vê que ela tá levando pelo menos 5 pérolas na bolsa. Uma a gente já imagina que é o Bernard. Outra talvez seja a do Abernathy, que assim, não tem mais ele dentro, mas tem os dados do parque. Talvez ela esteja levando essa. O Stubbs fala com ela e fica meio implícito que ele é um anfitrião que foi programado para proteger os outros anfitriões que estão dentro do parque. Então parece que ele sabe que essa mina aí não é a Charlotte de verdade, que ela é um anfitrião. Mas ele deixa a ir embora. A Dolores vai para a antiga casa do Arnold, que parece que foi terminada de ser construída nesse tempo, e ela faz um corpo de Dolores original para ela e faz um corpo original do Bernard. Então ela coloca cada pérola deles no lugar certo e eles conversam. E a gente vê que o corpo da Charlotte tá na ativa. Então a Dolores deve ter colocado a pérola de alguém dentro do corpo da Charlotte para reaproveitar aquele corpício. Mas lembrando que a Charlotte humana já morreu mesmo, pelo visto. Eu acho que tem outro anfitrião, outro robô dentro desse corpo. Então a Dolores conversa com o Bernard e diz que eles estão no novo mundo deles. Ela não quer que os anfitriões sejam extintos e que eles precisam estar juntos para sobreviver. Apesar de que ele vai tentar impedi-la de matar todos os humanos. E é mais ou menos aí que a gente acaba, né, o ano de 2052 por hora. E num futuro indeterminado acontece uma coisa. Tem uma cena pós-créditos no último episódio da segunda temporada, no episódio 10, em que o William encontra uma versão da Emily. E aí o que acontece? Essa Emily aí diz que eles estão no mundo real, mas que já passou muito tempo. Então o que fica implícito é que essa Emily é uma anfitriã. A gente só não sabe se ela é uma anfitriã híbrida, que ela tem as memórias reais da Emily, ou se ela é somente uma anfitriã com a cara da Emily. Isso foi confirmado pela Lisa Joy, que é coautora da série. E essa anfitriã da Emily tem que fazer umas perguntas para verificar a fidelidade deste William. Ou seja, tudo indica que esse William aí é um híbrido como anfitrião. Então a versão real do William já morreu nesse tempo, já é um futuro bem distante, e foram implantadas as memórias do William real neste robô que tem a cara do William. Então este William é híbrido, e isso foi também confirmado pela Lisa Joy. Então, assim, lembrando, no fim do tempo atual, ali de 2052, no fim da confusão, o William foi encontrado vivo. Essa cena aqui é num futuro muito, muito, muito distante, que já tem uma versão híbrida dele falando com uma versão anfitriã da Emily, que não sabemos se é híbrida ou não. Ok, mas esse final de temporada e os trailers da terceira temporada deixam algumas dúvidas. O Stubbs é mesmo um anfitrião? Eu apostaria que sim, por ele ter desconfiado da Charlotte, né, que na verdade era Dolores. De quem são as pérolas que a Dolores levou pra fora do parque? E quem é a pérola que ela botou no corpo da Charlotte? Como que a Maeve vai voltar à vida? No trailer tem cenas dela que parecem ser nos anos 40, uma coisa meio estranha. Será que isso são cenas de outro parque? E depois também no trailer tem cenas da Maeve no mundo real, então como que ela vai parar lá? Uma questão sobre a segunda temporada que não ficou explícita. Por que raios o Ford mandou o William achar a tal porta, sendo que a porta era a porta do Éden, que era só para os anfitriões. Então, pra que o William tinha que achar essa porta? Como que a Dolores pretende acabar com a humanidade e por que ela acha que ela precisa reviver o Bernard? E uma grande novidade na terceira temporada é que a gente tem um personagem novo interpretado pelo Aaron Paul. Então, quem será esse personagem? O que vai acontecer? Em breve, quando começar a terceira temporada, eu, o Michel e a Miriam vamos estar aqui no meu canal e no canal deles com um monte de vídeos sobre os episódios, então fiquem de olho. Ajudem a espalhar esse vídeo, mandem para os seus amigos que curtem a série ou que não entenderam nada da série. Um beijo e até mais!